Hoje é um tempo de muita dor, é um tempo de muito choro, é um tempo de angústia e é um tempo para refletirmos. Irmãos, hoje não é mais tempo de festa. A igreja sempre foi perseguida, mas parece que nesses últimos tempos, as palavras, as profecias do Senhor Jesus, a Bíblia, é como um funil, ela está se fechando. E tudo parece que agora está cumprindo-se rapidamente. E nós, como igrejas, não podemos ficar ao léu o que é que está acontecendo. Vocês têm um desafio enorme, um desafio grandioso, de levar a palavra de Deus para um povo que não pode ter uma Bíblia que custa pelo menos $20. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho tenho umas 3 Bíblias, minha esposa tem umas 2, as crianças têm, os netos têm, mas lá existem famílias que não têm nenhuma Bíblia. Existem pastores que não têm uma Bíblia. O muito que eles têm é aquela Bíblia pequena do Novo Testamento, aquela Bíblia cinza dos Gideões, que passaram em algum lugar e deixaram lá já há muitos anos atrás. Não tem a Bíblia. Quando você está triste, o que você faz? Chora, né? Chora, resmunga, lamenta, como fez aqui Neemias. E vai lá ler a Bíblia. Senhor, eu preciso ser confortado. Os pastores não têm, um celular fácil. A maioria deles, alguns deles, quando tem um celular, é aquele antigo ainda de abrir. Não tem como ficar se comunicando, não se tem internet. Em muitos dos lugares que nós passamos nas aldeias, não tem energia elétrica. E você tem tudo isso, você tem esse desafio, em que o pastor Olei falou que ontem conseguiram arrecadar $5.000 para ser enviado, acabar essa construção. Vocês têm a missão de ter um pastor lá, pastor Neiva, de sustentá-lo e abençoá-lo, porque ele vai abençoar outras vidas. Vocês já pararam para pensar a responsabilidade que está nos seus ombros? Neemias, é um tempo de choro. Neemias escutou que havia muita dor. A dor, da forma que ele recebeu o recado, trouxe-lhe uma angústia tão grande. Ele tomou um susto tão grande que ele se estremeceu, suas pernas tremeram, de ver seus irmãos sofrendo. Quer na África, quer na Índia, quer na Ásia, são nossos irmãos. Ponha isso no seu coração. São teus irmãos. O mesmo sangue na cruz que foi vertido por você, foi vertido para eles também. Não pensa que você está no lugar de privilégio. A quem mais o Senhor dá, mais o Senhor exige. Saia do seu campo, do seu comodismo, e encha o seu coração de alegria por essas almas. É um desafio. Está gastando? Irmão, você gasta tanto. Você gasta com um carro novo, você ainda tem um carro, mas porque saiu um carro novo, porque agora saiu o celular da Apple novo, você esquece esse, você quer um novo, você quer um sapato novo. Irmãos, pastor, você vai ver lá, pastor, muitos deles, ao ter um sapato, irmãos, é só a parte de cima. Alguém me falou, nossa, ele se veste bem. Você está com essa roupa hoje, irmão Vinícius. Amanhã, quando você for trabalhar, você está com outra roupa. À noite, se você for sair, vai outra roupa. Quando você for dormir, outra roupa. Lá não, irmãos. É somente uma roupa. Hoje já tomamos o café da manhã. Logo vamos almoçar, jantar e coisas assim. A maioria deles só tem uma refeição no dia. Mas quando eles sabem que lá está se pregando a palavra de Deus, eles querem Jesus. Quantos que já não faltaram aqui hoje? Pastor Olei, tenho que faltar ao culto. Último dia de verão, preciso pegar uma praia, preciso pegar uma cor. Irmão, se você não cuidar da sua vida, você vai pegar uma cor lá no inferno. Igreja, a missão não é feita por mim. A missão é feita por cada um de vocês que estão aqui. Um tem que ir. No caso, eu vou. Esse ano, pastor Olei, eu não sei se eu comentei para o pastor, mas fomos brecados para entrar em Moçambique. Ficamos
praticamente 11 dias parados em Manaus, não podíamos avançar, não podíamos estender o nosso visto em Manaus, senão também seríamos presos, porque quando brecaram, foi, não, nós estamos aqui para entregar a Bíblia. Para que eu fui falar isso? Não, você não pode entrar, você vai ser preso, você vai ser deportado. Então cada ano que a gente vai, a gente já encontra uma dificuldade. Então, enquanto nós pudermos levar a Bíblia, vamos levar. Enquanto vocês puderem, invista o seu tempo de oração a favor desta obra do Senhor. Invista o seu tempo para doar Bíblia. Irmãos, o sangue de Cristo te livrou do inferno, que custa tão caro. E a gente está pedindo $20 para comprar uma Bíblia. E você diz que está caro? O pastor tem que fazer propaganda, tem que fazer teatros, tem que contar história, tem que ficar pulando aqui no púlpito para convencê-lo. Saiba que o sangue de Cristo é que te dá acesso ao céu. E a ordem de Paulo, do Espírito Santo através de Paulo, é que você vá, que você ore, para que as portas da pregação do Evangelho se abram. Irmãos, você veio à igreja hoje, veio de carro. Glória a Deus. Os que moram pertinho vieram a pé. Agora imagina uma mulher com um filho nas costas andar 2 dias e 1 noite. Andar. À noite, quando ela tem que dormir, ela pede licença ao dono daquela choupana para passar a noite do lado de fora, para no dia seguinte acordar sem água, sem alimento, para continuar. Porque ela ouviu falar que Jesus Cristo estaria lá. E porque poderia ser uma daquelas que vai levar um exemplar Bíblia para casa. Pastor Ricardo, mas e se vender? Já não é problema meu. Ela perdeu a bênção e aquele que comprou ganhou a bênção. Ué. O nosso papel é semear a palavra. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para semear a palavra. Neemias, quando recebe essa má notícia, irmãos, ele caiu, como falei, chorou. Irmãos, com essa notícia, nós também teríamos que cair. Em algum momento no culto foi falado que há irmãos perseguidos, irmãos morrendo, irmãos passando por dificuldade e você não está. Mas a notícia que eu tenho para você em nome de Jesus é: a perseguição que está lá vai chegar aqui. Não fique pensando que todo dia você vai sentar neste lugar gostoso. A perseguição de lá vai chegar aqui, como tem acontecido esses problemas do nosso país chamado Brasil, com essas mudanças que querem entrar, é para acabar com a igreja. Porque a igreja é a única que pode deter a Satanás. Mas quanta gente dentro da igreja que não está lendo a Bíblia, e que hoje é a favor dessas loucuras que está acontecendo, e querem colocar isso na nossa cabeça. Se prepare, a perseguição que está lá, um belo dia você vai acordar e está aqui. Aí eu vou para a igreja. Não, se você chegar ali, você vai morrer. Aos irmãos músicos da igreja, vocês estão com disposição em cantar sem nenhum instrumento? Em alguns lugares o culto agora é sussurrando, baixinho, porque do lado de fora estão os soldados perseguindo a igreja. Você está preparado? Se não está, começa a pensar. Jesus é radical. Neemias chorou, lamentou. Devemos chorar por uma igreja que se chama igreja perseguida. São mais de 380 milhões de cristãos espalhados neste mundo. Inclusive aqui na América Latina, na América do Sul, México, Venezuela, Cuba, Brasil. São 380 milhões de cristãos. Hoje no nosso Brasil, somos pelo menos 213 milhões de pessoas. Então quer dizer que a igreja perseguida, a igreja que sofre, a igreja que está morrendo, irmãos sendo decapitados, é maior que a população do nosso Brasil. Veja a quantidade de cristãos. Você pensa que eles estão negando a Jesus? Eles morrem por amor a Jesus. Você está pronto para... Uma coisa é falar, viu, gente? Mas na hora que o cara está lá, ó, você vai morrer ou nega Jesus? A família é separada, pastor Orley. Você e eu somos mortos porque somos ameaça. Minha esposa
é levada para ser mulher de um outro homem. Os meus filhos são levados como escravos. A minha casa, meu carro será destruído. Você ama a sua casa, você ama o seu carro e não está amando pessoas para as quais Jesus Cristo morreu e te disse que você tem que ir por todo mundo? Alguma coisa está errada. Se você... Você cantou, tenho sede de justiça, sacia a minha sede, Senhor, mas somos nós que vamos saciar essa sede quando eu pregar a palavra de Deus. É bonito cantar, mas o bonito você tem que fazer. Eu não estou falando que você tem que ir lá comigo, não. Mas você pode orar. Você pode... Irmãos, missionário tem que dormir, sabia? A gente come também. A gente anda. A gente tem que beber água. Os irmãos falam, pastor Ricardo, você é uma bênção, vai. Mas, irmão, você não quer... Não, eu vou orar. Irmãos, coloque a mão no seu bolso. A Bíblia diz que bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. O pastor Olhei não me pediu nada, irmãos. Nem irmão Vinícius, nem pastora Joara. Ninguém me pediu nada. Eu estive lá e vi com esses olhos. Até quando terá que pedir, pedir e pedir? E a gente fica assim, não, isso é problema de dondo. Eles são teus irmãos. Porque o dia que nós começarmos a passar por dificuldade, será que eles não vão se levantar para nos ajudar? Bem-aventurados misericordiosos, nas bem-aventuranças de Mateus 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas você está muito acomodado. Neemias não precisava ir. E ele ocupava um lugar de privilégio, um cargo bom. Mas ele, como nós devemos, no versículo 5 até o 9, se colocarmos como na brecha, orar, confessar o seu pecado, o pecado do povo, lamentou. O povo havia desviado da verdade. Estamos ficando confortados demais. Você já percebeu que quando a gente vem uma tempestade, a gente parece que fica mais crente? Ora, vem nos cultos de oração, está na Santa Ceia, volta a dizimar na igreja, volta a ofertar. Quer sentar no primeiro... Mas parece que quando as coisas vão melhorando, você já do primeiro banco, da primeira cadeira, pula para a segunda, da segunda, terceira, fica lá de pé e lá de pé você fica lá fora, onde não dá para ir na igreja. Irmãos, se você teve de saúde essa semana é porque Deus te sustentou. Não foi o acaso, não foi a comida, não foi a carne, foi o Senhor que te sustentou. Será que está difícil entender que vocês... Pastor Orley, se a igreja não for para distrito de Dondo, eu tenho uma má notícia para você. Você vai ficar de lado, mas Deus há de levantar outro. O privilégio está sendo dado a vocês. Porque através lá da igreja do distrito de Dondo, irmãos, tem muita gente lá. Tem muita gente para ganhar Jesus. E desse distrito vai para outra vila. E da vila vai para as aldeias. Não nos importa. Me perguntaram para mim qual é a igreja que eu tenho lá. Irmãos, é pentecostal, para mim não me importa. Você está pregando a palavra da verdade, eu quero te ouvir, quero conversar. O que me importa é que você pregue a palavra, que você ensine a palavra. É o meu dever como pastor de ensinar a palavra. O Senhor me deu, o Senhor me exige, então eu tenho que ir. É longa a viagem. Dessa vez foi 40 dias, de ponta a ponta, anunciando. Creio que o ano que vem tem que ficar mais tempo, porque o trabalho está crescendo. Hoje são mais de 30 aldeias e vilas, entre Malau e Moçambique. Gente que não tem nada para te dar. Mas estão prontas para receber Jesus. Você não precisa pregar, fazer teatro, levar bandeira. Jesus está lá, Jesus deixou bem claro, o campo está pronto para ser ceifado, mas falta o trabalhador que vai lá ceifar. Eles estão prontos, com o coração aberto. Eu quero Jesus. Eles querem Jesus. Por que você nega essa bênção?
Você faz tanto propósito no começo do ano, vou comprar meu carro, vou comprar minha casa, vou fazer. Mas você não faz o propósito com Cristo. Você faz as campanhas só pensando em você, no seu carro, na sua barriga. E não faz um propósito de servir ao Senhor fielmente, de orar. Então essa é a notícia. Vocês vão, o Senhor Deus vai abrir. Como, pastor Orley? A Bíblia deixa bem claro lá em Malaquias, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele vai abençoando. Mas não fica naquela, ai pastor, se eu tivesse mais eu te daria. Então você nunca vai ter. A oferta da viúva pobre é a bênção. Vamos lá. No versículo 10, ele lembrou a Deus que eles ainda eram um povo. Irmãos, lembra que você ainda é um povo de Deus. Você é povo de Deus. Os ouvidos de Deus estão nesta manhã abertos para este lugar. Para o clamor que vamos fazer junto com o pastor Orley. As frases que sempre nós usamos, o slogan é: África precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo 2025, agora 2026. Um em cada 7 irmãos meu é perseguido. Hoje nós temos pelo menos 8 bilhões de pessoas na Terra, e 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. 40% da população dessa terra nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Você jovem, que o Senhor toque no seu coração e que você se levante com uma voz de profeta. Não é aquela voz que canta e que pula aqui, mas aquela mesma vontade que houve lá em Isaías. Quando Deus disse: a quem enviarei? Isaías não parou, mas ele viu a glória do Senhor e falou: envia-me a mim, que você se levante. Mãe, você vai falar, mas é meu filho, é o único filho. Deus deu seu único filho por amor a você. Deus não tem 2 filhos, Ele só tinha Jesus. E por amar a você e a mim, Ele deu seu único filho. E se Ele morrer? Irmãos, é o risco, se eu não morrer lá, vou morrer aqui. As nossas aplicações. Para eu ajudar nossos irmãos que estão com suas igrejas quebradas, muros caídos, sem lugar, quase perdendo a sua identidade. Hoje, ali na zona da África, principalmente Nigéria, temos mais de 16 milhões de cristãos, são chamados deslocados. Não tem mais casa, não tem carro, o muito que se tem é uma moto. Eles moram no lugar de 1 metro, nem 2 metros quadrados. Aí eu moro com a minha família, a irmã, o pastor Olei vai lá na mesma barraca, junto com a família dele, porque está sendo perseguido. E eles dizem o que tem sustentado a eles, sabe o que é? A oração da igreja. Eles falam assim: sei que tem gente orando por nós. Com isto precisamos entender que o propósito da nossa missão é evangelística. Não estamos indo lá na África com pena dessas pessoas por causa da comida. Mas nós vamos, porque a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para Jesus? Ele pode ter comida, roupa lavada, cama, mas se no dia do juízo ele for para o inferno, de nada valeu do que eu fiz. Eu sei de uma coisa, e quando eu estou em Cristo, o Senhor prometeu cuidar de mim. Irmãos, olhem bem, eu não sei se a outra vez eu falei, o ano passado eu fui sozinho. Eu não falo inglês que nem muitos de vocês, não. Eu me viro. Comprei aquele chip internacional. Vou me virar em Malawi, Moçambique, na Etiópia. O dito cujo não funcionou. Eu falei: Senhor, eu estou frito. Como é que eu vou conversar? Em Malawi, na Etiópia é francês, Malawi é inglês, só em Moçambique que é português. Mas Deus foi comigo. Eu sei que o que eu falava, do jeito que eu falava, eles entendiam. E o que eles falavam ali, eu estava entendendo. Para mim, isso é o que aconteceu lá em Atos, o dom de línguas. Porque o Deus estava sendo glorificado com 15 nações diferentes ao mesmo tempo, com linguajar diferente. Deus cuidou de mim. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Eu não tenho dinheiro não, irmãos.
Eu dou o tempo das minhas férias, de 2 semanas que a empresa me dá. Mas se eu fiquei 40 dias, então tem 4 semanas sem nada. E ainda levo para ajudar. E levo para ajudar quem me ajuda. E depois, Deus disse que se, Mateus 28, se eu pregar, se eu for, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar, discipular, Jesus te promete a mesma coisa, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Para pensarmos, missões sempre teve no coração de Deus. Deus sempre foi apaixonado por missões. A gente fala isso direto, Deus ama missões, mas você não ama. O exemplo dessa verdade que Deus ama missões, Deus envia seu único Filho, Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para ser pastor e missionário. Jesus foi o nosso primeiro pastor e missionário. Jesus Cristo, Filho, agora encaminha e indica o seu Santo Espírito. Jesus e o Espírito Santo enviam os apóstolos. Os apóstolos agora enviam a igreja que somos você e eu, Mateus 28,19. Jesus agora envia você. Você tem uma missão. Não espere ter o nome de missionário, não, irmão. Se você me chamar de pastor, tá bom. Se você me chamar de missionário, tá bom. Se você me chamar de Ricardo, tá bom. Se você chamar irmão Ricardo, tá bom. O que me importa é ir lá pregar o evangelho de acordo com a Bíblia. E estar debaixo da vontade do Senhor. Não se preocupa com o título, não, gente. Haja esse desejo no coração de vocês, jovens, de irem e de fazer nada te segura. Fala o pastor, eu quero ir, eu quero ver como é que é esse negócio. E Deus crescerá essa chama no seu coração. Missões é a demonstração do caráter eterno do amor de Deus para com seus eleitos, que é a igreja, irem por todo o mundo. Você não pode não ir, mas você pode ajudar quem vai. Você poderia, essa mensagem eu passei essa semana. Irmãos, você pode se imaginar hoje no mundo sem o amor de Cristo? Sem a direção de Jesus? Sem esperança? Sem o consolo de Jesus? Pensou você ficar sem o consolo de Jesus? O que vai ser sua vida? Um desespero. Pastor, como é que quando a pessoa fica muito triste, acabado? Não, é mais do que isso. A pessoa tem que procurar médico, tomar depressivo, crente depressivo. É o crente que não está orando, gente. Você quer ver crente, quer ver depressão? Vai lá para a África. Vai lá, irmãos, está no meio dessas crianças, 850 crianças que moram lá dentro da igreja. E que não tem pai, não tem mãe. Seus pais morreram, sua mãe morreu. Se acontecesse de uma das minhas filhas, casada, vier a morrer, o esposo dela, os filhos, quem cuidaria? Nós, os avós. Lá não. Morreu, se vira, ninguém quer saber. Então são crianças que não têm pai, não têm mãe, não têm casa. E a única comida que eles têm é milho com feijão, feijão com milho, no almoço e na janta e no almoço. E esses dias que nós ficamos praticamente, vamos dizer, presos em Malawi, pastor Rubens e eu passamos apertadinho. Deus está preparando o nosso coração. Falei, pastor Rubens, Deus está preparando. E de repente, abriu-se um novo campo. Um campo que se Deus falasse para mim, vai, eu falei, não, senhor, eu tenho que ir lá. E Deus falou, mas é para cá. Na dificuldade, os nossos olhos se abriram e vimos a glória de Deus. Então hoje, como falamos, são 40% da população da terra que não conhece Jesus. Eles não têm nada de Jesus, não têm acesso à palavra de Deus, não têm Bíblia. Gente, não tem missionário nem pastor presente. Mas nós podemos fazer isso. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, está vivo. Ele irá voltar. E essas são as boas novas do Evangelho. A igreja foi chamada para anunciar as boas novas. Comece anunciando na sua casa, tem lá pai, mãe, filho que não é convertido. Hoje é dia de conversão, comece a orar. O Deus a quem você serve, Ele ouve tua oração. Será que você não para pensar? Deus não é surdo, Deus não é cego,
Ele te vê, Ele te ouve, mas você tem que dar esse passo, começar a orar pela sua família. Ela vai mudar, ela vai se converter. Aí você vai alcançar gente no trabalho. Não se esconda no trabalho. Você é crente que dá uma de Pedro? Não, eu não sou. Irmãos, diga que você é crente. Faça questão. Mas vão me mandar, te mande embora. Te chame de chato, te chame de Bíblia. Mas o importante é que no final, o teu nome está escrito no livro da vida. Irmão Vinícius, ou pastor Olê, não sei quem é. Pode subir, irmão. Irmãos, essa palavra, o pastor Olê, o culto é gravado? Está na mídia? Quer dizer que se eu quiser ouvir durante a semana, eu posso ouvir? Irmão, você ouve o filme de novo. Você ouve os gols do teu time. Você ouve 15 vezes o mesmo time fazendo o mesmo gol e você pula. E não está pulando ouvindo a mesma palavra. Gente, não compre camisa do time, não. $100 na camisa só para você vestir escrito lá, Ronaldo, coisa parecida. Compre Bíblia para dar para aquele que não tem Jesus. $20, 5 Bíblias. Não compre uma camisa. Chega aqui, pastor Olê, o tesoureiro está aqui, $100, vamos ajudar. Vamos acabar essa construção. Vamos fechar por cima para que aquele povo venha ouvir. A gente está querendo demais e na hora de dar para Jesus Cristo a gente... Deus os abençoe, senão a gente nunca para. Irmãos, se Deus permitir, nós vamos estar lá o ano que vem. Pastor, se Deus permitir, nós já avisei lá ao pastor Domingos para avisar o pastor Neiva que vamos estar lá na quadrangular. Indo sozinho ou não, nós vamos estar lá. Deus os abençoe. Ouça essa palavra de novo, viu? Os vídeos, tem mais vídeos. Peça para os seus filhos ouvirem. Fique com Deus.